E agora no canal do Viriato, questões de direito administrativo. Olá, eu sou o Viriato e este é o canal do Viriato. Este é o vídeo número 1, noções e princípios do direito administrativo, 12 questões. E como vocês podem ver aí na tabelinha, serão 10 vídeos, cada um tratando de um assunto específico. Tá certo? Então, como você já sabe, para não perder muito tempo, vamos direto às nossas questões. E a questão de número 1 trata de: o princípio da indisponibilidade do interesse público não impede a administração pública de realizar acordos e transações. Veja, o princípio da indisponibilidade do interesse público, ele apenas determina que as necessidades do Estado devem ser sempre observadas nos atos administrativos. E isso pode incluir a necessidade da realização de acordos e transações com particulares, conforme a situação, desde que seja do interesse estatal. Então, a afirmativa é verdadeira. Afirmativa número 2. Considera-se desconcentração a transferência pela administração pública da atividade administrativa para outra pessoa, física ou jurídica, integrante do aparelho estatal. Desconcentração é a subdivisão de atividades ou criação de órgãos numa mesma pessoa jurídica, com o objetivo de organizar melhor as atividades. Entende-se como descentralização a transferência de atividades da administração pública para outras pessoas jurídicas, privadas ou públicas, ou ainda para pessoas físicas. Gabarito da questão número 2 é falso. Afirmativa número 3. O atendimento ao princípio da eficiência administrativa autoriza a atuação de servidor público em desconformidade com a regra legal, desde que haja a comprovação do atingimento da eficácia na prestação do serviço público correspondente. O princípio da legalidade determina que qualquer atividade do Estado deve estar pré-definida em lei. Caso isso não ocorra, trata-se de uma ilegalidade que anulará o ato em questão. Portanto, o gabarito da afirmativa número 3 é falso. E dando continuidade, agora a questão de número 4. Segundo o entendimento jurisprudencial dominante no Superior Tribunal de Justiça, o STJ, relativo ao princípio da continuidade dos serviços públicos, não é legítimo, ainda que cumpridos os requisitos legais, o corte de fornecimento de serviços públicos essenciais, em caso de estar inadimplente pessoa jurídica de direito público prestadora de serviços indispensáveis à população. Então, a afirmativa número 4, ela é verdadeira desde que a atividade exercida atenda a esses dois quesitos. Primeiro, ela é desempenhada por pessoa jurídica de direito público, ou seja, uma autarquia, uma fundação pública, uma agência reguladora, etc. E, segundo, trata-se da prestação de um serviço indispensável à população, como, por exemplo, um hospital público. Gabarito da número 4 é verdadeiro. Questão número 5. O regime jurídico administrativo brasileiro está fundamentado em dois princípios, dos quais todos os demais decorrem, a saber, o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado e o princípio da indisponibilidade do interesse público. O princípio da supremacia do interesse público sobre o privado vai determinar a preferência das necessidades do Estado em relação ao particular. Ou seja, uma pessoa pode ter a sua casa desapropriada para a construção de uma avenida. O princípio da indisponibilidade do interesse público vai regular a ação do administrador público, que só poderá agir conforme a lei e tendo por fim atender uma necessidade do Estado. Ou seja, a avenida em questão só será construída caso exista a real necessidade da obra para a melhora do tráfego. Então aí, gabarito verdadeiro. Questão de número 6. Em função do princípio da publicidade,
Impõe-se que a administração pública prove a inexistência dos fatos alegados pelo servidor público no processo administrativo. O princípio da publicidade tem relação com a necessidade de transparência na administração e trata-se da obrigação do Estado em tornar público todos os seus atos, salvo quando determinado em contrário pela lei, por exemplo, quando se tratar de questões de segurança pública, etc. Gabarito da 6 é falso. Vamos agora para a questão de número 7. Povo, território e governo compõem os 3 elementos constitutivos do conceito de Estado. São 3 os elementos básicos que compõem o Estado como sociedade politicamente organizada, sendo que o elemento governo também pode ser designado como soberania. Alguns estudiosos incluem ainda a finalidade como 4º elemento básico do Estado. Portanto, o gabarito da número 7 é verdadeiro. Povo, território e governo compõem os 3 elementos constitutivos do conceito de Estado. Questão de número 8. A administração pública, em sentido amplo, abrange o exercício da função política e da função administrativa, estando ambas as atividades subordinadas à lei. A administração pública pode ser entendida de 2 maneiras: o sentido amplo, que engloba tanto a função política quanto a administrativa, e também o sentido estrito do termo, que refere-se apenas à função administrativa. Gabarito verdadeiro. E agora a questão de número 9. Do ponto de vista objetivo, a expressão administração pública se confunde com a própria atividade administrativa exercida pelo Estado. Objetivamente, a administração pública é a própria atividade de Estado, que é dividida em, em primeiro lugar, a estrutura, que são as entidades, órgãos e agentes. E número 2, a atividade, ou seja, o serviço público, a polícia administrativa, as atividades de fomento e a intervenção. Gabarito verdadeiro. Segue agora um quadro resumo com as 2 análises da administração pública. A primeira, que está em verde, trata do sentido amplo e o sentido estrito. E a segunda, em vermelho, que mostra o sentido subjetivo, formal ou orgânico, que é relacionado à estrutura, que são as entidades, os órgãos e os agentes, e o sentido objetivo, funcional ou material, que está relacionado à prestação de serviços em si. E agora vamos para as 3 últimas questões da apresentação de hoje. E essas 3 questões vão tratar da descentralização. Então, a questão número 10. Verifica-se a descentralização por serviços, funcional ou técnica, quando o poder público transfere a titularidade e a execução de determinado serviço público à pessoa jurídica de direito público ou privado. Então, segundo a professora Maria de Pietro, existem 3 tipos de descentralização. Na descentralização por serviços, funcional ou técnica, como está na questão, a administração pública passa tanto a execução como a titularidade da prestação do serviço público para uma pessoa jurídica de direito público, que pode ser uma autarquia ou uma fundação pública, como também uma pessoa jurídica de direito privado. Nesse caso, podem ser as fundações privadas, as empresas públicas ou as sociedades de economia mista. Gabarito da questão é verdadeiro. Questão de número 11. Verifica-se a descentralização por colaboração quando o poder público, por meio de contrato ou ato administrativo unilateral, transfere a titularidade e a execução de determinado serviço público à pessoa jurídica de direito privado. A descentralização por colaboração ou delegação, a titularidade continua sendo do Estado,
e somente a execução do serviço é transferido para uma terceira pessoa, que pode ser tanto pessoa física ou pessoa jurídica, como por exemplo, os serviços de telefonia, os táxis, etc. Gabarito falso. E agora, por fim, a questão de número 12, a última questão de hoje. A descentralização geográfica ou territorial ocorre quando o poder público, com o objetivo de facilitar a prestação do serviço, cria departamentos, secretarias, repartições, etc., que têm suas respectivas atuações limitadas a uma determinada área ou espaço geográfico. Ainda segundo a professora Maria de Pietro, na descentralização geográfica, o serviço público é subdividido por unidades regionais, como as que aparecem na questão, e estas atuam somente sobre um específico tema ou numa determinada área. Portanto, o gabarito da última questão é verdadeiro. E esta foi mais uma apresentação do canal do Viriato. Veja os nossos vídeos, é só clicar no quadrinho. Eu te aguardo lá. Muito obrigado e até breve!